todos, tá? É um prazer recebê-los aqui. E deu tudo certo. Passamos a entrada em Itapevi, mas chegamos. Vou falar um pouco com vocês, gente. Eu sou professora de filosofia. Meu nome é Gleice Piccoli, tá? Vou fazer uma aula inaugural aqui de filosofia. E falar um pouquinho, né, sobre a filosofia no Enem. E eu gravei alguns vídeos. Vocês chegaram a acessar a plataforma? Ainda não? Todos têm acesso, né? Eu gravei alguns vídeos lá sobre a aula que eu vou dar lá, aqui. Na verdade, já coloquei lá na plataforma. Uns 2, 3 vídeos sobre o tema de hoje. Ok? Então, se vocês puderem entrar e ver mais calma, né? Tá lá. Falando mais, modo mais detalhado sobre a aula de hoje, ok? Deixa eu passar aqui isso. E como que eu controlo aqui? E agora? Acho que eu vou colocar aqui fora. Tá melhor. Gente, o problema é que eu sou pequenininha, né? Mas vocês conseguem me ouvir? Estão me ouvindo bem aí, pessoal do fundo? Tá tudo bem? Ok, então tá bom, gente. Primeira coisa, vocês estão pegando o material de vocês hoje, né? E vocês vão perceber que não tem filosofia no material didático de vocês, nem sociologia. Vocês vão falar assim, professor, como é que eu vou estudar? Gente, fica tranquilo. Eu vou fornecer para vocês material didático. Mas para isso vocês precisam acessar a plataforma, pelo menos uma vez por semana, tá? Como que eu vou fazer? Normalmente eu dou o tema da aula, preparo a aula, e aí coloco na plataforma o material didático relacionado à aula, tá? Pensando bem, acaba sendo até melhor, porque se vocês forem ver os livros de filosofia, são muita coisa, né? São muito extensos, né? Então, eu vou fazer um recorte, né, vamos dizer assim, dos principais pontos da aula relacionados. Normalmente são, assim, 3, 4 páginas que eu vou colocar na plataforma de material didático para vocês terem um texto base, tá? Vamos se apoiar, porque na apostila vocês não têm nada, nem filosofia, nem sociologia. Eu vou pegar as duas frentes, tá? Para trabalhar com vocês. Embora eu seja professora de filosofia, vai chegar um ponto em que a filosofia e a sociologia, elas vão se unir, tá? Eu vou falar sobre isso. Vamos ver aqui. Sobre o material didático, falei já, né? As questões, porém, tem uma outra apostila, não sei se vocês pegaram as duas, que é só de questões do Enem, né? Aí sim, tem filosofia. Vamos lá, filosofia no Enem. Vamos falar um pouco sobre filosofia no Enem. Como que é a filosofia no Enem? Quem já fez o Enem já deve saber que a filosofia, normalmente as questões vêm junto com sociologia, tá? Claro que há questões específicas de filosofia, questões específicas disso. Porém, a maior parte delas vem como se fosse uma questão unida com sociologia, algumas vezes com história, até geografia, mas é mais comum que venha com sociologia, ok? E aí eu acho curioso uma pergunta, às vezes, dos alunos que eles falam assim, normalmente eles associam o filósofo como aquele que só fala de política, né? Fala de filosofia como se fosse só política. Será que é assim? Não. Eu coloquei até um quadrinho ali sobre algumas áreas da filosofia, alguns ramos da filosofia. São vários os ramos da filosofia, gente. Tem epistemologia, que é a teoria do conhecimento, a lógica, a metafísica, e tem a política. Por que normalmente faz essa associação entre o professor de filosofia e aquele que só fala de política? Porque para o Enem, principalmente, é o ramo mais importante. É o que mais cai no Enem. Não que as outras áreas não caiam. Sempre tem uma questão relacionada à metafísica, ou teoria do conhecimento, mas política é o que mais cai. E, coincidentemente, são essas questões relacionadas à política que vêm associadas à sociologia. Então, no começo do nosso curso, eu vou
tratar principalmente a filosofia, sua filosofia mesmo. Mas vai chegar um determinado ponto do curso em que vai unir filosofia e sociologia, que aí é a área justamente da política. Eu reservo a área da política mais para o fim do curso, quando for chegando próximo do Enem mesmo, que é mais importante, para ficar mais fresquinho na cabeça de vocês. Tá? Ok? Então não é só política, né? A filosofia. Porém, para o Enem a mais importante. Vou falar um pouco com vocês sobre o nascimento da filosofia. Esse vídeo que eu falei para vocês, que tá lá na plataforma, tá gravado lá. Outra coisa que eu ia falar, gente, normalmente quando cada aula minha tem um tema. Por exemplo, hoje é o nascimento da filosofia. A outra aula, a aula seguinte, vai ser sobre, se der tempo de falar hoje, eu falarei dos primeiros filósofos. Depois a outra aula, o período socrático. Sempre que eu tiver um tema dessa aula, eu vou, como eu falei, colocar um material didático na plataforma e indicar as questões que caíram no Enem relacionadas ao tema. Para que vocês estudem em casa, falem assim, como que essa questão caiu no Enem? Por exemplo, como que o nascimento da filosofia caiu no Enem? Eu vou indicar as questões, normalmente eu indico as questões para vocês verem como que ela caiu. Para ver se realmente vocês conseguiram fazer, se realmente entenderam, entendeu? Antes de eu começar, outra coisa que eu gostaria de falar é sobre a interpretação, gente. Vocês, acho que muitos aqui, pelo menos, já fizeram o Enem, ou já deram uma olhada, né, na prova do Enem. E a grande reclamação dos alunos, pelo menos que eu escuto dos alunos, muitas vezes eles sabem até o conteúdo da questão, estudaram aquilo. Igual o ano passado eu falei para os alunos, vai cair Hannah Arendt. Caiu. E teve aluno que errou a questão. Por quê? O aluno não sabia o conteúdo? Não é bem assim. Que aí vem a questão da interpretação, gente. Interpretação no Enem é super importante. Tá? Não que você vai conseguir resolver só as questões através da interpretação, mas é bom praticá-la. E durante as aulas, eu vou dar várias dicas de interpretação para vocês, tá? É claro que cada um pode ter o seu método, não vou dizer assim, vocês têm que fazer isso, não, vou apenas dar dicas, tá? De como melhor interpretar. Vocês também podem falar um pouco sobre o método de vocês, eu gosto de ouvir isso às vezes dos alunos. Então, eu vou dar dicas também de interpretação, não vai ser só um curso de filosofia, mas não adianta você saber o conteúdo de filosofia, estudar, chegar na hora e errar aquela questão que você sabia o conteúdo, sabe? Então, é muito importante entrar agora a parte da interpretação. Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Vou falar um pouco então do nascimento da filosofia. Alguns alunos falam, mas a filosofia teve um início? Teve um começo? Sim, gente. Ela nasceu do mito. Como assim? Vamos ver, gente. Já alerto vocês que essa questão relacionada a esse tema aqui não cai no vestibular diretamente uma questão sobre esse tema. Eu vou trabalhar aqui com vocês agora apenas para que vocês tenham uma noção do contexto em que a filosofia nasceu. E muitos alunos me perguntam, mas ela teve início, ela nasceu, surgiu? Sim. Vamos ver as causas. Por que a filosofia nasceu, o contexto em que ela nasceu, tá? Para que vocês tenham isso na cabeça. Beleza? Nasceu do mito, como eu falei. Como assim, professora, nasceu do mito? Gente, antes, vamos pegar lá a Grécia Antiga. Quando os gregos tinham algum problema que eles não sabiam responder, não tinham resposta para aquilo, eles recorriam ao mito para explicar a realidade. Vocês devem conhecer muito mitologia grega. Os alunos normalmente adoram mitologia grega. Por exemplo, vou pegar um exemplo. A questão do mal. Que o Santo Agostinho depois vai se preocupar bastante com essa questão do mal, né? Qual é a origem do mal? Por exemplo, o Santo Agostinho pergunta assim, se Deus é bom, onipotente, onipresente, por que o mal existe? Qual é a origem do mal? Isso depois o Santo Agostinho vai responder quando nasce a filosofia, né? Mas e antes? Quando não tinha filosofia ainda, quando estava no mito ainda, como é que os gregos respondiam? Eles respondiam tudo através dos mitos. No caso da origem do mal, através do mito de Pandora.
vocês devem conhecer, dentre as várias versões desse mito, foi dito para Pandora o seguinte, ó, pega essa caixa aqui, há coisas maravilhosas dentro dessa caixa, porém ela nunca deve ser aberta. Claro que a Pandora, curiosa, foi querer dar uma espiadinha, né? E aí, todos os males se espalharam pelo mundo. Era assim que os gregos explicavam as questões que eles não tinham nem como comprovar que eles não tinham uma resposta para aquilo. Por que o mal existe? Qual a origem do mal? Através desse mito aí, do Pandora. Pandora que liberou todos os males pelo mundo. Conta até o mito que ela fechou, quando ela percebeu, né? Ela fechou a caixa rapidamente e ficou ali dentro a esperança, né? Por isso essa expressão, a esperança é a última que morre, sempre haverá esperança, coisa e tal. Esse é um exemplo. Outro exemplo que os gregos explicavam por exemplo, por que tem o sol de dia e a noite não? O que eles respondiam? Porque o Apolo, o deus do sol, vem de manhãzinha, traz com ele na carruagem dele o sol de manhã e à noite ele vai embora e leva o sol embora. Era isso. Você vai falar assim, não, mas que absurdo. Essa é uma explicação sem pé nem cabeça. Era isso. Era a forma que eles tinham na época, gente, de tentar explicar os acontecimentos desse mundo. Os vários porquês que hoje vocês se perguntam e tentam sempre recorrer a explicações racionais, antigamente era através dos mitos, do envolvimento entre os deuses, né? Um outro exemplo ali, eu fiz até uma árvore genealógica ali. O Zeus se envolvia pra caramba, né, gente? Vocês sabem disso, né? Você vê toda a mitologia, o Zeus sempre com alguém. Se envolveu com a deusa Leto e teve filhos gêmeos, a Ártemis e o Apolo. A Ártemis nasceu um pouquinho antes do Apolo e ajudou no parto do irmão. Você vai falar, mas que absurdo. Era isso, gente. Quer dizer, percebam como que eles respondiam, dar uma explicação a tudo que eles não sabiam, não tinham como eu falei, responder. Através do envolvimento dos deuses. Ou seja, é uma explicação sobrenatural. Né? Através de genealogia, de envolvimento entre os deuses, através disso. E esses mitos, gente, eles eram propagados de geração para geração. Quer dizer, você acreditava, como se fosse uma crendice. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar, não pode comer manga com leite. Por quê? Porque minha avó falou. Mas quem falou com sua avó? A avó dela falou. Que a avó falou, a outra avó falou. E assim você não vai questionando, você vai acreditando. Falaram para mim e isso é passado de geração para geração. Você não questiona, é aceito. Assim era com os mitos, eram aceitos. Entendeu? Esses mitos eram aceitos pela população. Como eu falei, passado de geração para geração, e você apenas aceitava. Ninguém falou, por quê? Não. Isso não. Ok? Mas vai chegar um momento que esses mitos vão deixar de fazer efeito. Que é justamente aí, coloquei até a seta ali em vermelho, que vai ocorrer a transição para a filosofia. Por que de repente esses mitos pararam de fazer efeito e surgiu a filosofia? Gente, várias são as causas. Tá? Você pode pegar o nascimento da moeda, a invenção da escrita, tudo que exigia maior capacidade de abstração. Mesmo as navegações, quer dizer, os gregos começaram a navegar e não encontraram deuses, nenhum lugar no mar. Ninguém via nenhum deus, eu não vi nada, você também não. Começaram a questionar a existência desses deuses, né? Porém, a causa principal, houve uma causa principal para que ocorresse essa passagem. Qual é a causa principal? Gente, é a polis, tá? Vocês vão ver mais em história isso. O surgimento da polis é crucial para o nascimento da filosofia. Por quê? Basta vocês se lembrar, vocês já devem ter ouvido falar da polis, vocês vão ver de novo nas aulas de história, né? O que acontecia nessa polis? Lembram que existia uma assembleia, que estava lá os cidadãos, porém nem todos eram considerados cidadãos, né? Os homens, as mulheres estavam excluídas, os escravos, enfim, os estrangeiros. Ok, mas havia uma assembleia
Nesta assembleia, eles discutiam as leis que valiam para a cidade. Quer dizer, eles elaboravam as leis, pensavam pensando no bem da cidade. Com isso, gente, com esse nascimento da polis, dessa assembleia, surge algo que até então não era tão, vamos dizer assim, utilizado, que seria a argumentação. Para você elaborar uma lei, para você convencer o outro camarada que a lei que você está fazendo é boa para a cidade, que todos devem seguir, você tem que argumentar, dialogar, persuadir o camarada lá que a sua opinião é boa, que a sua ideia é boa. E o outro camarada lá também pode objetar, dizendo, ou contrariando, ou concordando, que seja, mas ele tem que argumentar também por que ele concorda e por que ele discorda. Percebam, nesse momento nasce o diálogo, a argumentação. Por isso que a argumentação, gente, é super importante para a filosofia. Eu sempre falo, opinião, você pode ter a opinião que você quiser, mas o que conta mesmo a filosofia é a base, a argumentação, como que você vai, vamos dizer assim, edificar a sua opinião. É isso que conta. Se a sua argumentação for xoxa, vamos dizer assim, sua opinião não vale nada. Isso vale também para a redação, tá, gente? Quando vocês vão defender o ponto de vista de vocês na redação, quanto melhor, mais bem argumentado tiver, melhor vai ser o texto de vocês. Entendeu? Então, nesse momento na polis, da assembleia, ali que eles pensavam no bem da cidade, do bem-estar, das leis, é que surge aí o diálogo, a argumentação, a discussão, tá? E aí, é claro, gente, que aos poucos aqueles mitos ali vão deixando de fazer efeito. Gente, essa passagem do mito para a filosofia, é claro que não ocorre da noite para o dia, tá? Como toda mudança é um processo, toda mudança é um processo. Então, a filosofia nasceu do mito, mas ela veio se desprendendo aos poucos desse mito. Tanto que nós vamos ver que as primeiras filosofias tinham um quê ainda de mito, eram filosofias bem simples, embora profundas, tá, na minha opinião, mas ainda simples, elas tinham um quê ainda de mito. Por quê? Porque a filosofia ainda está se desprendendo do mito. Ok? Ela está nascendo ainda. Tá? Não é uma mudança assim radical. Acho que nenhuma mudança é tão assim, né? Então, gente, é claro que quando nasce essa discussão, essa persuasão, essa argumentação, esse diálogo, eles vão questionar os deuses, a existência. Não, mas considerando todo aquele processo ali de diálogo, vai falar que eles vão acreditar agora nos deuses? Não, é claro que não. Vai falar assim, não foi porque Zeus quis. Porque é assim. Não, é claro que não. Tá claro, gente, daqui? Tá dando para entender? Alguém tem alguma dúvida? Como eu falei, essa aula já está lá de uma forma mais detalhada, tá? Na plataforma. É apenas para contextualizar vocês, porque tem muitos alunos que me perguntam, não sabiam que tinha uma origem, né? Nunca vi cair uma questão direta sobre esse assunto, sabe? No Enem. Mas, às vezes, o vestibular exige que você tenha um conhecimento. Por exemplo, eu já vi cair uma questão assim. Os primeiros filósofos recorriam ao mito para explicar a realidade. Não mais. Vocês não podem cair nessa pegadinha, gente. Falou em filosofia, esquece o mito, não tem mito. Professora, mas você falou que eles foram se desprendendo aos poucos, que seja, mas na filosofia, gente, isso vocês têm que gravar. A filosofia exige uma explicação racional. Por isso que a gente diz que faz cosmologia. Eu coloquei ali. Por quê? Aqui entra o logos. Tá? Aqui, dentre várias traduções, logos é uma palavra em grego, dentre várias traduções, pode ser uma explicação racional, ordem, palavra, enfim, não mais através de mitos. A Grécia antiga, os gregos ali antigos, explicavam o universo, que a gente chama de cosmos, através dos deuses. A filosofia não mais. Falou em filosofia, por mais simples que seja a filosofia, como nós vamos ver os primeiros
filósofo já é uma tentativa de explicar o cosmos, o universo, a realidade toda, através de uma explicação racional. Nessa pegadinha vocês não podem cair, gente, tá? Porque eu já vi, como eu falei, às vezes relacionando os primeiros filósofos, falando assim, eles tentavam explicar a ordem do mundo através dos mitos. Não. Ok? Deixa eu passar. Então, vou falar um pouco dos... Quando der o horário, você me avisa aí, viu, tá? Eu tô seguindo. Dos primeiros filósofos, tá? Já que nasceu a filosofia, e assim, você falou, professor, que eles já vão tentar explicar o cosmos, o universo todo, através de explicação racional. Vamos ver como que os primeiros filósofos tentavam explicar isso, né? Lembrando que não é mais através de mitos. Se não é através de mitos, não posso dizer que Zeus fez, e assim é desse jeito porque Zeus quis. Então, como será? Nós vamos ver. Gente, esses primeiros filósofos, que são vários, é claro que eu não vou abordar todos, porque primeiro porque são muitos, e segundo porque não é tão necessário para o Enem, que eu sempre me preocupo com isso, você saber, precisa saber todos? Não. Você precisa saber que eles, de modo geral, defendiam uma coisa, uma ideia geral. Isso eu vou falar, precisam saber. Mas o que cada um defendia não vamos dizer assim, é menos importante. Você tem que conhecer a ideia geral. Eles tinham, de modo geral, uma ideia parecida de tentar explicar o cosmos, o universo, a realidade, através de uma explicação racional. Nisso eles se identificavam, embora eles vão sempre se discordar. Isso é normal na filosofia, tá? Um discorda do outro, do ponto de vista. Vocês vão ver, nasceu a filosofia, já nasceu a discórdia. Já é um discípulo discordando do mestre, e é assim ao longo de toda a história da filosofia. Ok? Esses primeiros filósofos, e aí vocês têm que saber, eles também são chamados de filósofos da natureza. Eu já me caí nisso. Muitas vezes o vestibular se refere, os filósofos da natureza defendiam blá 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 blá. Você fala, quem são os filósofos da natureza? São os primeiros filósofos. Tá? E nós vamos ver por que eles eram chamados de filósofos da natureza. Por que eles receberam esse nome? Eles também são chamados de filósofos pré-socráticos. Nós vamos ver nas nossas aulas por que o Sócrates é uma figura tão marcante na história da filosofia. Por que com ele tem aquela virada socrática que a gente chama? A gente vai ver depois, não hoje, tá? Por quê? Né? Tanto que tem o Sócrates e tem os que... É claro que essa denominação pré-socráticos vem depois, né? Eles não se intitulavam, são os pré-socráticos, não, claro. Que essa denominação veio depois. Eu até comparo com Cristo, é o antes de Cristo e tem depois de Cristo. Na história da filosofia, sim, é o antes de Sócrates e depois de Sócrates. Então vamos lá. Só uma observação. A maioria desses escritos, gente, dos primeiros filósofos, eles se perderam. Professora, então como é que eu sei o que eles escreviam, o que eles defendiam? Como que a gente tem esse conhecimento? Através daquilo que outros filósofos escreveram sobre eles. Por exemplo, Platão. Platão fala, Parmênides defendia, blá, 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 blá. Nós vamos ver Parmênides. Então, a maioria do conhecimento que a gente tem sobre eles vem do que outros filósofos escreveram sobre eles. Muita coisa se perdeu, muita coisa mesmo. E outros, é claro, não escreveram nada. Não escreveram nenhum livro. A gente vai ver, o Sócrates mesmo não escreveu nenhum livro. Ok? Eu grifei até ali em vermelho, gente. Eu já falei para vocês. Eles rompem com a explicação mitológica. Não se usa mais mitos. Acabou o mito para explicar toda a realidade, o universo, o cosmos. Tá? Eles tentam explicar o cosmos, as leis que regem o universo, a partir da natureza. Eu coloquei até ali physis, por isso que eles eram chamados de filósofos da natureza. Physis, lembra de física? Physis. Eles acreditavam, gente, se tinha uma resposta, uma explicação para a realidade, para o cosmos, para o porquê de tudo dessa vida,
ela estava aqui, neste mundo, nessa realidade. Então, tenta entender a natureza como esse mundo aqui, esse mundo sensível. Eles achavam que estava aqui. O que eles estão querendo dizer com isso? Que não estava lá no sobrenatural. Não preciso pedir para Zeus, não preciso recorrer ao sobrenatural. Eles acreditavam que estava aqui, na natureza, a explicação para tudo, para o cosmos, para o universo. Estava aqui. Então, tendo natureza nesse sentido de physis. Esse termo vocês têm que gravar, physis, tá? Lembra de física, né? Que a física estuda aqui, esse mundo sensível, faz os experimentos, a lei da causalidade, tem um físico ali, lei da causalidade, causa e efeito, enfim, estuda esse mundo aqui, né? E por isso que eles eram chamados de filósofos da natureza, eles acreditavam nisso. A gente vai ver depois, gente, que com Sócrates isso muda, tá? A arqué, mais um termo grego. Poxa, professor, só termo grego. Normalmente eles traduzem, tá, gente, esses termos no vestibular. Porém, é bom vocês irem se familiarizando com isso. Eu até coloquei na plataforma um mapa mental. Eu não sei se vocês gostam, eu costumava fazer muito isso quando eu era estudante. Fazer mapa mental. Eu coloquei na plataforma para vocês sobre esse assunto. Então, vou pegando os principais pontos que, do meu ponto de vista, são os mais importantes. Physis, arqué. Para vocês que quiserem colar na parede, eles estão fazendo isso. Vocês tiraram todos os quadros da parede. Pondo os mapas mentais. Tá lá para quem quiser copiar, tá, gente? E lá eu coloco os principais pontos que vocês precisam saber. Arqué. Então, esses filósofos, gente, de modo geral, eles acreditavam num arqué. Como assim, arqué? Pode ser traduzido como o princípio primordial do mundo, o fundamento, até coloquei, aquilo do qual tudo se originou, que mantém vivo. Como assim, professora? Esses primeiros filósofos acreditavam que existia um princípio primordial, uma arqué, que teria dado origem a tudo, ao cosmos, a toda essa realidade aqui que nós vivemos. Eles acreditavam nisso. Gente, lembrando, são as primeiras filosofias. Eles estão começando a filosofar, vamos dizer assim. Estão começando a filosofar. E aí eu já adianto para vocês que eles vão discordar com relação à arqué. Por exemplo, para Tales a arqué vai ser uma coisa, para Anaximandro vai ser outra, para Pitágoras vai ser outra. Eles vão discordar disso. Vocês não precisam realmente decorar isso, gente. Mas vocês precisam saber, e aí sim vocês têm que ter em mente isso, que todos eles acreditavam numa arqué. Então, falou em primeiros filósofos, saúde. Falou em primeiros filósofos, lembra, arqué. Lembra, filósofos da natureza, physis. Lembra disso, que eles acreditavam numa arqué, num princípio que teria dado origem a tudo. Quer dizer, eles não estão mais recorrendo aos deuses. Tá? Estão tentando explicar todo esse mundo aqui com o que eles têm aqui, nesse mundo mesmo. Tá ficando claro, gente? Se tiverem dúvidas, vocês podem levantar a mão, tá? Vamos ver lá. Vamos ver nosso primeiro filósofo aqui. Tales. Nosso primeiro filósofo, gente, Tales de Mileto. O Tales era aquele mesmo lá do Teorema de Tales. Isso, gente. Eles eram tudo, né? Eles eram matemáticos, filósofos, químicos, físicos, poetas, etc. Não sei como que eles davam conta de ser tudo isso mesmo. O Tales de Mileto é a cidade deles, onde eles moravam. Por exemplo, aqui de Itapevi, Leonardo de São Roque, por exemplo. Miquil de Itapevi, não é, esse é de São Roque, né? Então, de Mileto, relacionando a cidade deles, onde eles moravam, né? E o Tales, o que era arqué para o Tales, gente? Normalmente os alunos não lembram arqué para os outros filósofos, né? Mas do Tales sempre tem um aluno que lembra. Era água. O Tales, eu coloquei até ali, umidade. Por quê? Porque o Tales observou que tudo que tinha água, tudo que era úmido, tinha vida. Perceba, gente, eles estão fazendo observações empíricas, tá? Sem recorrer aos deuses, tentando achar ali uma explicação, né? Na própria experiência, na própria natureza, na physis. E o Tales observou isso. Peraí, tudo que é vivo tem água na sua vida, tem umidade. E tudo que está morto já não tem mais água. Ora, então é a água o princípio de tudo. É a água, a arqué, que teria dado origem a tudo desse mundo. Tá? Lembrando de novo, é a primeira filosofia, a primeira mesmo, que vem com Tales.
Contam também que ele teria feito uma viagem ao Egito e lá ele percebeu que as populações se desenvolviam às margens do rio, né? Você está vendo? É a água que mantém essas pessoas vivas, né? E aí ele coloquei até um exemplo, a semente. As sementes são úmidas, né? Então é isso, olha, as sementinhas que vai pôr ali tem vida. É aquilo que vai dar origem a uma vida, uma árvore depois. E essa filosofia é conhecida, gente, também como monismo. Eu coloquei ele apenas por curiosidade, não vi cair esse termo. Por que monismo? Alguns filósofos, depois desses primeiros filósofos, vão recorrer a isso. Seria um único princípio, quer dizer, para o Tales só a água, um único princípio teria dado origem ao mundo, ao cosmos, à realidade toda. Essa teoria do monismo, há um único princípio. Muitos pré-socráticos vão defender isso, esse monismo. Vamos ver ali o Anaximandro, também de Mileto. O Anaximandro era discípulo do Tales, porém discordava do próprio mestre. Já nasceu a discórdia, nasceu a filosofia, já nasceu a discórdia, né? Isso é super comum, tá, gente? Pro Anaximandro, o Anaximandro ele já é mais, gente, profundo do meu ponto de vista. Perceba, o Tales era água, né, Arque? O Anaximandro era o infinito. Eu coloquei até ali mais um terminho em grego para vocês, tá? O ápero, que tem entre várias traduções, pode ser infinito, indeterminado, ilimitado. O Anaximandro acreditava que esse infinito, esse ilimitado, é que teria dado origem a tudo, a essa realidade aqui. Essa seria a Arque. Ou seja, o ápero para o Anaximandro é algo que não está aqui a olhos vistos. Exige uma abstração. Não se situa numa realidade ao alcance dos sentidos. Você tem que abstrair. Está além do que a gente consegue conceber. Perceba que a filosofia está ficando um pouquinho mais complexa, aos poucos. O ápero, ou seja, não é material, não é palpável. Não é um elemento da natureza como o Tales achou que fosse. É o infinito, nós vemos o infinito, o ilimitado. Isso que o Anaximandro defendia. Ele é concebido apenas pelo pensamento, a gente pode apenas pensar nesse ápero. Viemos sair do infinito. Vamos passar? Vamos ver outro? Anaxímenes. Professor, já confundi todos esses nomes com X, Anaximandro, Anaxímenes, já não lembro mais quem que defendia o quê. Tudo bem, não precisa lembrar disso. Lembra apenas que eles defendiam Arqué, que era um filósofo da natureza, Físis, ok? O Anaxímenes, também de Mileto, era discípulo do Anaximandro. Também, claro, né, para não perder o costume que estava sendo estabelecido, também discordava do próprio mestre. Tá? O Anaxímenes, eu digo que ele fica numa teoria que seria um meio termo entre o Tales e o Anaximandro. Ele fica ali no meio. Por quê? O que era Arqué para o Anaxímenes? Era o ar. Já viram aquele sopro vital? O último suspiro, tem gente que faz essa referência. Para o Anaxímenes era isso que mantinha as pessoas vivas. Acabou o ar, morreu. Era isso. Ele percebeu isso. Tudo que era vivo tinha ar, tinha um sopro vital. Por isso, por que eu falo que ele fica no meio termo? Porque, perceba, Arqué para ele não é nem algo palpável, como era a água, do Tales, e nem algo tão abstrato como era para o Anaximandro, o infinito, o ilimitado, né? E Pitágoras, vamos ver o Pitágoras. Pitágoras, ele é de Samos. O Pitágoras, aquele lá do triângulo, é ele também, tá? Pitágoras é isso. Aliás, quando eu gravei esse vídeo na minha casa, né, para colocar na plataforma para vocês, faz um tempo, eu estava falando, vocês vão ver, eu vou passando esse PowerPoint e aparece numa janelinha ali em cima, né? E bem nessa hora acabou a luz lá em casa, meu Deus, eu tive que gravar um restinho, então ficou quebrado o vídeo. E era bem no Pitágoras, só porque eu falei que Pitágoras tinha uma teoria muito doida, mas eu vi que é por isso. O que era Arqué para Pitágoras? Perceba que as coisas estão ficando mais complexas, a filosofia está ficando complexa.
Eram os números. Ou até coloquei ali, proporções harmoniosas. O Pitágoras acreditava que toda essa realidade, que tudo que existia, que era vivo, tudo podia ser calculado, tudo podia ser medido. É como se o princípio primordial fosse algo assim, vamos dizer, um arquiteto, algo matemático mesmo. Tudo é muito matemático. Tem até umas proporções áureas que chamam, né? Fibonacci, vocês já ouviram falar? Que a medida daqui, aqui, aqui. Vocês já ouviram falar disso? Seria algo, exatamente. E seria algo nesse sentido. Para o Pitágoras, tudo era muito bem calculado. Acho que vocês veem isso em biologia, né? Não sei. Só Fibonacci, não? Era tudo muito calculado. Todo ser vivo. A natureza, Pitágoras, consiste num sistema de relações, proporções matemáticas. É tudo matematicamente falando. Tudo era matemática, Pitágoras. Ok? Tudo que existe pode ser qualificado, contabilizado, traduzido em números. Ok? Tá claro até aqui? Tudo bem? Vamos lá para o Heráclito. Eu separei aqueles 4, gente, só para vocês terem uma visão geral, né, deles. Como eu falei, não dá para abordar todos os filósofos, os primeiros filósofos são muitos. Mas eu separei o Heráclito e o Parmênides. Tá? Dei um destaque para os dois. Por quê? Porque eles são os mais importantes. Dentre esses primeiros filósofos, os mais importantes são Heráclito e Parmênides. Mas é bom vocês terem um conhecimento do Anaximandro, Anaxímenes, saber sobre isso. Mas os mais importantes são esses dois, por isso que eu deixei em destaque aqui o Heráclito e depois o Parmênides. Tá? Eu vou falar brevemente da teoria dos dois, porém, quando a gente for estudar Platão, eu vou retomar esses dois. Porque Platão vai fazer uma junção, vamos dizer assim, da teoria desses dois. Ok? O Heráclito de Éfeso. O Heráclito, gente, ele observava o seguinte. Claro que discordava dos filósofos que vieram antes dele. E para ele, eu coloquei até aqui a Arqué, que seria o fogo, mas entendam o fogo assim como, entre aspas, uma metáfora. Como assim? O Heráclito, observando a natureza, a realidade, percebeu que tudo que era vivo estava em constante transformação, estava tudo se transformando, o tempo todo se transformando. Perceba a árvore, como eu falei, a sementinha, né? Vai crescendo, vai se transformando, cai folhas, nascem folhas novas. Nós também, o tempo todo, vamos nos transformando. Tudo, né? Nós vamos crescendo, vamos envelhecendo. O Heráclito percebeu isso. Espera aí, tudo que é vivo, tudo que tem vida, está em constante transformação, está se transformando o tempo todo. Então é isso, a Arqué. A Arqué seria justamente esse que eu coloquei ali em tese do devir. Esse devir, essa transformação. É isso que mantém as coisas vivas. Porque o que não tiver essa transformação está morto, não tem vida. Então o que mantém vivo as coisas é essa transformação. Então só pode ter sido essas constantes transformações, esse devir, a origem de tudo. Então para ele era essa a Arqué. Nada existe de estável, de definitivo da natureza. Tudo muda continuamente. O Heráclito observou isso. O universo se transforma infinitamente a cada instante. Daí que vem aquela famosa frase dele, não sei se vocês já ouviram falar. Nós não nos banhamos 2 vezes no mesmo rio. Como assim? Se tudo está em transformação, quando você vai se banhar nesse rio pela segunda vez, o rio já não é o mesmo, as águas não pode dizer que são as mesmas, já são outras águas que passaram por ali. E você também já não é mais o mesmo. Você também se transformou. Então aí que vem a explicação dessa frase dele, que às vezes cai no vestibular. Nós não nos banhamos 2 vezes no mesmo rio. Eu dou sempre como exemplo, mais um exemplo, né? Por exemplo, eu entrei aqui no início, subi ali. O Heráclito dizia que essa professora aqui que está falando com você agora já não é mais a mesma professora que entrou aquela hora ali. Porque tudo já se transformou. Já não é mais a mesma professora.
Olha que doideira, né? A filosofia começa a ficar doida. Então ele diria que não é mais a mesma pessoa. Posso dizer que a professora de agora é a mesma que entrou aquela hora. Não é a mesma. Por isso essa frase, nós não nos banhamos 2 vezes no mesmo rio. Já não vai ser mais a mesma pessoa que vai se banhar pela segunda vez. E o rio também já não vai ser mais o mesmo. Tá claro, gente? Tá dando pra entender? O Heráclito vai ficando um pouco mais difícil, tá? Essa teoria já não é mais o monismo, como era do Tales, que ele defendia, né? E o Tales e os discípulos dele defendiam o monismo, quer dizer, havia um princípio primordial que teria dado origem a tudo. Embora eles discordassem dessa arqué, eles defendiam isso. No Heráclito, ele chama de mobilismo. A realidade está em contínua mudança, nada é fixo. Lembre-se desse verbo, fluir. Tudo flui. Tá? Sempre relaciona essa frase de tudo flui. É uma frase do Heráclito. Já vi cair no vestibular. Tudo flui. É isso que ele fala. Tudo flui. Na natureza tudo flui. Tudo que é vivo flui. O real é dinâmico. A sua essência é o movimento. Tudo bem? Por enquanto? Vamos lá? Para mais um. Parmênides. Daí para encerrar. Deixa eu ver se eu coloquei mais um. Parmênides. Para encerrar. Parmênides de Eleia. Gente, esse Parmênides já é mais um pouquinho difícil. Ok? Mas como eu falei, eu vou retomar os dois, o Heráclito e o Parmênides, quando falar do Platão. O Parmênides, para não perder o costume, vai contrariar o mestre dele, o Heráclito. Em parte, vai contrariar em parte. Por quê? O Parmênides vai falar assim, tá, Heráclito, ok, você está defendendo que tudo na natureza está em transformação, concordo. Tudo que é vivo está se transformando, concordo. Mas não acho que é isso que seja a arqué. Como assim, Parmênides? Eu acho que a arqué é algo que é imutável. Por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui da professora, que eu falei, né, no meu caso. O Parmênides diria, tá, você está querendo me dizer, Heráclito, que aquela professora que entrou aqui no início da aula não é a mesma dessa daqui? Eu vou discordar. Por quê? Mas a professora se transformou, vamos dizer assim, as células dela não são mais a mesma, enfim, houve transformações biológicas, químicas, então ela não é a mesma pessoa. O Parmênides vai falar assim, não é bem por aí. Ok, se transformou, né, tudo bem, houve transformações, porém, há algo dentro dessa professora que é imutável. Há algo dentro dela que eu posso dizer que a professora do início da aula é exatamente a mesma aqui que está falando com vocês. Há algo dentro dela que é fixo, imutável, não muda. A isso o Parmênides deu o nome de ser. Seria a essência da pessoa. Tá? Por isso que nós dizemos, por que o jovem Sócrates e o velho Sócrates são as mesmas pessoas? Porque existe algo dentro dele que não muda. Mas vai com vocês. Por que vocês, quando criança, eu posso dizer que são as mesmas pessoas daqui de agora? Há algo dentro de vocês que não muda. É a essência de vocês. O Parmênides diria. É o ser. Então, para o Parmênides, você podia dizer que se existia algo de verdadeiro mesmo, que seria a arqué, seria esse ser. A essência de cada um. Ok? Quer dizer, então, perceba que ele discorda em parte com o Heráclito. Ele até aceita a teoria da transformação. Mas ele fala, isso daí não é arqué, não. A arqué é aquilo que não muda. Apenas aquilo que não muda, eu posso dizer que é de verdade, que tem uma realidade. Tudo que se transforma não é. Ele vai falar isso. Até que tem a frase, coloquei ali a frase dele. Que os alunos falam assim, professora, eu li essa frase e não entendi nada. O ser é e o não ser não é. O que ele está querendo dizer? Tudo aquilo que é imutável, querendo dizer que ele acreditava, isso você pode dizer que é verdadeiro em você. Aquilo que se transforma, a aparência, o que você mostra. Né? Isso, o Parmênides fala assim, não, isso não tem uma realidade mesmo. Se existe uma arqué, é aquilo que não muda. Tudo que se transforma não é. Apenas aquilo que permanece imutável existe. O ser é a essência. É atemporal, indestrutível, quer dizer, é aquilo que você não pode destruir em você. Posso destruir a sua aparência, mas não a sua essência.
A sua essência é o que você tem de mais importante. Ok? Por isso que a professora do início da aula é a mesma daqui, segundo Parmênides. Mantém como sendo a mesma pessoa, tá, gente? E para ele, tudo que era vivo, todos os seres vivos possuíam uma essência e uma aparência, como nós, seres humanos. Tudo tem uma essência dentro dele e uma aparência, aquilo que se transforma. A aparência sempre vai ser algo mutável, é algo que vai perecer, é algo, vamos dizer assim, que seja efêmero, vai passar. Porém, o ser daquela pessoa vai ser sempre imutável, vai permanecer fixo. Deu ainda? 10 minutos. Dá tempo de bater um papo ali com eles. Ou seja, para o Parmênides, nós teríamos que ir além da nossa experiência sensível, se a gente quisesse encontrar a arqué, achar a arqué, a realidade. Olhando agora, gente, esse é o último, tá, gente? Olhando agora os primeiros filósofos, vocês veem, tá? Como eu falei, cada um defende uma arqué, cada um tem uma opinião sobre isso. Porém, de modo geral, que vocês precisam lembrar, eu sempre vou ficar repetindo isso, tá, gente? É que eles defendiam uma arqué. Por que eu tô falando isso? Porque quando vai chegar o camarada lá, o Sócrates, esse papo de arqué vai acabar. Não tem mais arqué, não. Acabou. Essa arqué, falar em arqué lembra os primeiros filósofos. Com Sócrates, tudo vai mudar. Tá? Porém, embora eles defendessem cada um a sua arqué, eles tinham, de modo geral, defendiam quase que a mesma coisa. Defendiam o princípio primordial, uma arqué, né? Tudo bem? E aí, vocês vão percebendo que as coisas vão ficando, desde o nascimento da filosofia, começou ali com Tales, gente, defendendo a água, ela vai se tornando mais complexa, se vocês perceberem isso. Ela vai ficando mais dificinha. Vai piorar, tá, gente? Brincadeira. Vai se tornando cada vez mais difícil. Lembrando, claro, que são filosofias, vamos dizer, simples, à primeira vista, do meu ponto de vista, né? À primeira vista, são simples. Mas se você for estudar mesmo, né, como a gente faz na graduação, vocês vão ver que são filosofias profundas, tá? Porém, estão ali se desprendendo cada vez mais do mito. E é claro que aqui, já na época de Parmênides, já recorrer aos mitos para explicar a realidade já não fazia o menor sentido. Tá, gente? Já adiantando só um pouco, falando sobre Sócrates, com o Sócrates já não pode mais ser chamado, já a partir de Sócrates, já não se usa mais essa expressão filósofos da natureza. Filósofos da natureza recorre fica ali só nos primeiros filósofos. Com Sócrates, qual que vai ser a questão, preocupação do Sócrates? Vai ser o ser humano. O ser humano. Então, com o Sócrates tem toda essa virada. Tá? Tem esse ponto de vista. Ele não vai mais se preocupar qual é a arqué, qual é o princípio da natureza, não. A preocupação central do Sócrates é o ser humano. Então, esse papo aí, todo de arqué, já não vai, vamos dizer assim, não vai adiantar para Sócrates. Ok? Deixa eu ver, tem mais um aqui na bibliografia. Ok, gente, obrigada pela atenção. Queria saber se vocês têm alguma pergunta, observação. Tem acessado a plataforma? Não? Tá lá os vídeos, tá? Até se vocês quiserem, eu posso colocar esse PowerPoint lá. Embora esteja em forma de vídeo, eu tô correndo, como eu falei, eu apareço na janelinha em cima ali e vou lendo o PowerPoint explicando para vocês, né? Mas se vocês quiserem, eu posso até disponibilizar isso daqui. Tem material didático já sobre essa aula aqui, tá, gente? Já coloquei lá para vocês terem um respaldo ali, né? No livro. Quero estudar mais, quero saber mais sobre os primeiros filósofos, quero ler mais sobre isso. Tem lá material didático. Se alguém quiser mais material, por exemplo, sempre tem um aluno que gosta mais de um primeiro filósofo. Gostei da teoria daquele Anaximandro, professora. Você pode me trazer mais material sobre ele? Posso, com certeza. Então, vocês podem, o tempo todo, sabe, gente, me comunicar aqui. Será um prazer, tá? Atendê-los. Então, claro, eu coloco a material didático geral ali. Mas se cada um quiser um específico, tá? Estou aqui para isso. Entendeu? Encerramos? Obrigada, gente.